Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou a Tana Farfan e hoje nós recebemos aqui no estúdio o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Seja muito bem-vindo ao JR. Muito obrigado, Tainá. Quero cumprimentá-la e cumprimentar todos que nos acompanham aqui no JR Entrevista. É um prazer recebê-lo. O presidente Lula embarcou para a Ásia, onde há a expectativa de um encontro entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O senhor foi o escolhido no início por Lula para intermediar as negociações em relação ao tarifaço. No que esse encontro entre Lula e Trump pode resultar? E as questões políticas ainda impactam as negociações? Acho que nós estamos avançando bem. A ordem executiva do presidente Trump já tem um pouco mais de 2 meses. De lá para cá, já saiu do tarifaço chamado 10 mais 40%, celulose, ferroníquel. Há 15 dias atrás, passou uma redução importante para a madeira serrada e macia de 50% para 10% na chamada seção 232, determinados tipos de armário, de móveis também, de 50% para 25%. Então, são passos que estão sendo dados. E a conversa por telefone do presidente Lula com o presidente Trump foi muito positiva. O encontro também na ONU, em Nova York, o próprio presidente Trump falou que deu uma boa química. Eu, que fui professor de cursinho de química orgânica, a química acelera os processos, né? Então, nós estamos otimistas. Eu acho que, indo o presidente Trump à ASEAN, a Malásia, a Kuala Lumpur, é possível, sim, que haja um encontro. Mas a sua avaliação, aquelas questões políticas que estavam impactando aí, foram até usadas como justificativa para a implementação do tarifaço, elas ainda impactam nessas negociações e devem estar nessa conversa? Olha, eu acho que isso está sendo superado. Está ficando claro que, primeiro, o Brasil não tem superávit com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que tem superávit conosco. Dos 20 maiores economias do mundo, só 3 países, Tainá, os Estados Unidos têm superávit: Inglaterra, Austrália e Brasil. Então, nós não somos problema, nós ajudamos. E dos 10 produtos que eles mais exportam para nós, 8 não pagam imposto, é tarifa zero. E a tarifa média para entrar no Brasil é 2,7%. Então, não tem muita justificativa. Nós acreditamos, sim, que é possível avançar mais. 42% está fora do tarifaço, da exportação brasileira para os Estados Unidos, não foi atingida. 24% está naquela seção 232, que é a mesma alíquota para nós e para o mundo. Não perdemos competitividade, só para quem está dentro dos Estados Unidos. Agora, 34% da exportação brasileira, realmente 10 mais 40 é o tarifaço, é 50%. Então, a tarefa é reduzir essa alíquota e tirar do tarifaço. O que o presidente Lula pediu ao presidente Trump, na conversa que tiveram por telefone, foi, enquanto negocia, suspender os 40%. Então, esse é o objetivo. Olha, a negociação não se faz em 24 horas. Então, enquanto negocia, suspende os 40%. A suspensão desses 40%, na sua avaliação, pode vir depois dessa conversa, já nos próximos dias? Olha, eu acho que é uma hipótese você suspender os 40% ou acelerar as negociações. Mas acho que há espaço para isso. E, além da questão tarifária, nós temos 4.000 empresas americanas no Brasil, trabalhando, ganhando dinheiro, crescendo. 201 anos de parceria. O Citibank tem 110 anos no Brasil. A General Motors tem 100 anos no Brasil. Então, acho que nós devemos fazer isso um ganha-ganha, win-win, fazer um ganha-ganha, aumentar investimento recíproco, investe lá, investe aqui, aumentar o comércio exterior. Acabou de ser lançado pelo presidente Lula o Redata. É um grande programa para atrair data center. Os Estados Unidos têm grande interesse. O Brasil tem energia abundante e energia limpa, renovável, eólica, solar, hidroelétrica.
Então, tem um espaço aí enorme de bom entendimento, minerais raros. Então, você tem muita oportunidade de complementariedade econômica. Agora, os Estados Unidos têm pressionado, por exemplo, para ter acesso às terras raras, que são os minerais brasileiros valiosos para a indústria. Como fica esse tema, levando em consideração a proximidade da COP30 em novembro em Belém? Olha, a COP30 é importantíssima, porque o aquecimento global é uma realidade. Isso tem efeito na saúde, isso tem efeito no agro, isso tem efeito na segurança. Então, você tem uma mudança climática que precisa ser controlada. Quer dizer, na realidade, havia um equilíbrio na natureza. Quem está nos acompanhando vai entender fácil. Eu respiro 20 vezes por minuto. 80% é nitrogênio, 20% é oxigênio. Quando eu expiro, solto, volta não 20 de oxigênio, mas 5, e o restante é gás carbônico. Então, todo o reino animal, nós, cavalo, vaca, galinha, peixe, cachorro, todo o reino animal tira oxigênio do ar e joga CO2. O reino vegetal faz o contrário. Ele pega o CO2, quebra, fixa o carbono e devolve o oxigênio pela fotossíntese. Acontece que veio a mão humana e foi lá embaixo e pegou o petróleo, que é carbono puro. E aí você destrói a camada de ozônio e a força dos raios solares aquece o planeta. Então é preciso diminuir essa emissão. E o Brasil é um exemplo, porque tem a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Aliás, é fácil guardar. É BIC. As 3 maiores florestas tropicais do mundo, BIC. Brasil, Indonésia, onde o Lula está indo agora, na Ásia, e o Congo, na África. Tem que segurar essas 3 florestas. Brasil, Indonésia e Congo. Depois, combustível. Quem tem 30% de álcool na gasolina? Ninguém tem no mundo, só o Brasil. Quando você põe gasolina no carro, 30% é etanol. E você ainda pode pôr só etanol, porque o motor é flex fuel. Quando você põe diesel no caminhão, 15% é bio. E nós vamos ser o grande protagonista, Tainá, do SAF. Vai ter que trocar o querosene do avião. O mundo inteiro vai ter que ir substituindo o querosene do avião, que é petróleo, carbono puro. Então, você vai colocar o SAF, um combustível sustentável de aviação. Quem pode produzir? Só tem 3 países com escala para isso: Brasil, Índia e Estados Unidos. Então, você tem uma avenida aí pela frente. Então, eu acho que a COP, ela traz muita oportunidade de investimento, porque o Brasil tem as melhores condições do mundo de poder. Nós temos a matriz elétrica mais limpa do mundo. 80% da nossa energia elétrica é renovável. Agora, daqui a pouco eu quero aprofundar um pouquinho mais na COP, nas fontes de energia e também na posição do Brasil em relação ao mundo e a chegada da COP30. Mas ainda falando sobre o encontro entre Lula e Trump, a discordância entre os dois em relação à Venezuela, o que a gente tem acompanhado aqui na América do Sul, pode poluir essa conversa de alguma forma? Ou prejudicar as negociações? Não há discordância. O que existe é o seguinte: o que o presidente Lula tem falado? Olha, os países têm autonomia. A gente não deve estimular uma insegurança na região. O mundo já tem guerra no Oriente Médio, né? Já tem guerra na Europa. A nossa região é uma região de paz, né? Tradicionalmente uma região de paz. Então, a gente deve trabalhar para evitar conflitos. E o Brasil não tem litigância com ninguém. Então, essa é uma vantagem do Brasil. O Brasil não tem conflito. Então, é um país que pode ajudar nessa promoção da paz. O que o presidente Lula tem defendido? Defendido o multilateralismo. O Mercosul é um bom exemplo. Agora vai entrar um 5º país, que é a Bolívia. Então, você fortalecer a região. E livre comércio. O livre comércio ganha a sociedade. Você é mais competitiva num produto, eu compro de você. Eu sou mais competitivo em outro, eu vendo para você. Ganha o consumidor, ganha a sociedade, você estimula
competitividade. Então, multilateralismo e livre comércio. Só que precisam ter regras o comércio, para não ter abuso. Para isso, a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Então, essa é a defesa que o Brasil tem feito. Não é contra os Estados Unidos, não é contra a China, não é a favor de um, contra o outro, mas é defendendo princípios que são importantes. Há alguma solução técnica a curto prazo para o tarifaço que dá para a gente trazer diante dessa situação, diante desse cenário? Alguma expectativa de prazo para isso acontecer, para a gente conseguir ver uma solução? O senhor comentou sobre suspender aqueles 40% por um tempo, é uma tentativa, né, no processo de negociação, mas o senhor apostaria aí um prazo para a gente ter uma resposta de fato para essas negociações que estão em andamento? Olha, o Brasil tem defendido diálogo e negociação. Então, essa é a ordem. É diálogo, vamos dialogar e vamos negociar, vamos resolver as questões tarifárias. Essa é a orientação. Já tem tido retirada de produtos. Eu citei celulose, só a celulose é 4% do que nós exportamos para os Estados Unidos. Zerou. Isso há um mês atrás. Agora, há 15 dias, tirou madeira macia e serrada, tirou alguns tipos de móveis, então estão saindo. Acho que tem espaço. Como não tem como se dizer uma data firme, porque isso depende dos dois lados, espero que tenhamos rapidamente, o que o governo brasileiro fez? Lançou um programa para ajudar quem perdeu exportação. Então, lançou um programa dizendo, olha, quem exporta para os Estados Unidos e passou a ter dificuldade de exportar, tem 40 bilhões de crédito, com juros com taxa menor, de 6% a 10%. Prorrogamos o drawback por um ano. Esse produto que você exportar, você vai ter mais um ano para exportar para outro lugar ou para o próprio Estados Unidos sem precisar devolver o imposto. Estabelecemos um reintegra. Quando você exporta, você ganha 3,1% do valor exportado imediatamente de crédito para ajudar as empresas que exportam para os Estados Unidos. Então, um conjunto de medidas foram tomadas para segurar o emprego, para o impacto ser menor. Mas nós confiamos, sim, de que a gente vai avançar. O senhor cumpriu recentemente uma agenda intensa na Índia, a Índia que inclusive também foi alvo do tarifaço norte-americano por motivos diferentes do Brasil. E por lá o senhor fechou uma série de acordos comerciais, entre eles a abertura de um escritório da Embraer na Índia. Eu imagino, claro, que isso já facilita naturalmente a venda, né, de aeronaves no país, mas já há vendas previstas? E quais acordos ainda podem ser fechados nessa área da aviação por lá? Olha, a Índia hoje é a maior população do mundo, 1,4 bilhão de pessoas. Passou a China. O Brasil é o 7º em população do mundo, né? Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, onde o Lula está chegando, Paquistão, Nigéria e Brasil. Nós somos a 7ª. A Índia é o primeiro. Cresce a mais de 7% ao ano o PIB. Então, uma economia que vai... O ano que vem passa o Japão. Daqui 3 anos deve passar a Alemanha. Vai ser a 3ª maior economia do mundo. Nós podemos crescer muito a complementariedade econômica, muito. Então, a ida à Índia foi nesse sentido. Mercosul-Índia. Nós temos uma lista de linhas tarifárias que nós temos preferência comercial. Você tem preferência para vender para mim, eu tenho preferência para vender para você. Só que são poucas linhas. Então, nós vamos ampliar essas linhas tarifárias de preferência. A Embraer inaugurou, na nossa viagem lá, um grande escritório em Nova Delhi e fez uma associação com uma empresa indiana para fabricar avião lá. Então, você tem possibilidade dos EJs. A Índia é igual ao Brasil. É um dos grandes países do mundo, é um país continental. O Brasil é o 5º maior do mundo em extensão territorial. É Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Só que os outros têm gelo, nós não temos. Então, na realidade, nós somos quase o maior do mundo. A Índia também. Então, ela precisa de aviação regional. Então, fabricar lá o EJ. E defesa, eles precisam muito de defesa. Então, o KC-390. A Embraer hoje é um orgulho para nós brasileiros, é a 3ª indústria do mundo de aviação. E vai lançar daqui 2 anos o carro voador, o
Evitol, né? Que está sendo produzido lá no Vale do Paraíba, em São Paulo. Então, foi muito boa a viagem. Também a Petrobras assinou um contrato de 6 milhões de barris de petróleo para a Índia. O ministro da Saúde, Padilha, assinou a Fiocruz com a BioE para fabricação de vacinas e transferência de tecnologia para o Brasil fazer vacina. A nossa meta, Tainá, hoje é 45% só o que nós produzimos na área de farmácia e equipamentos médicos. É chegar o ano que vem em 50%. E até 2033, 70% de produção nacional. Diminuir a nossa dependência externa. Não é possível você ter Covid e depois não ter ventilador, ter que importar ventilador. Então, recuperar a indústria na área farmacêutica e de equipamentos médicos. E também tem uma novidade, né, que em relação ao visto eletrônico para negócios. Isso também foi uma novidade dessa viagem, não foi isso? Esse era um pleito antigo da Índia para negócios. Então, nós liberamos lá o visto eletrônico para business. Então, todo mundo, a negócios e consultorias ligado à área econômica, o visto passa a ser eletrônico. Então, isso ajuda. E também abrimos mercado para o agro, né? Então, todos os chamados derivados de ossos, né? Também abriu o mercado e tem outras possibilidades. Aliás, o presidente Lula, nessa viagem à Indonésia, nós estamos, que é o 4º país mais populoso do mundo, nós estamos muito otimistas, que nós vamos abrir muito mercado para proteína animal. O Brasil é campeão do boi, do frango, do porco, então tem muito espaço aí para venda. Uma das respostas do governo ao tarifaço foi justamente buscar mercados alternativos e que poderiam absorver uma parte do que foi impactado. Essa visita à Índia entra nesse leque de possibilidades e quais outros países estão no radar? Exatamente, Tainá. A visita à Índia foi para isso. Aumentar investimentos recíprocos. Então, foi um grande número de empresários. Foram muitos empresários juntos. Então, fizemos lá um grande seminário empresarial. E o mês passado, nós fomos ao México. O mesmo objetivo, só que aí não é Mercosul, é Brasil-México. Para ter uma ideia, hoje o México é o 2º comprador da carne bovina brasileira do mundo. O primeiro comprador é a China, o segundo é o México. Então, nós podemos ter uma complementariedade econômica grande com o México. São as 2 maiores economias da América Latina. Então, a ideia é expandir o mercado. É fácil para quem está nos acompanhando, Tainá, entender. O Brasil tem 2% do PIB do mundo. Então, 98% do PIB está fora do Brasil. Nós temos um espaço aí para... E quando eu exporto, a empresa tem um upgrade, ela muda de patamar. E aí, então, qual a tarefa do governo? É estimular o comércio exterior. Nós estávamos há 12 anos sem fazer um acordo, o Mercosul. O ano passado foi feito Mercosul-Singapura. Agora, o mês passado, Mercosul-EFTA. São os 4 países de altíssima renda, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Até o fim do ano deve assinar Mercosul-União Europeia. 27 países dos mais ricos do mundo. Está entabulado Mercosul-Emirados Árabes, Mercosul-Canadá. Então, comércio exterior é importantíssimo. Mercosul-União Europeia, então, ainda esse ano. Se Deus quiser, tá, agora vai. Presidente, só vou dar um recado para quem está assistindo a gente. Olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Agora, entrando um pouquinho mais na política e também nas eleições de 2026. A vaga de vice-presidente é muito visada. Há quem diga até que o senador Rodrigo Pacheco, sem ser indicado ao STF, estaria cogitando lutar por essa possibilidade. O PSB, o seu partido, quer repetir a dobradinha com Lula em 26. O senhor quer ser e será vice do Lula em 2026? Renata, tem 2 ansiosos na vida.
os jornalistas e os políticos, né? Eleição é em ano par. Nós estamos em ano ímpar. Então, lá na frente, essa é uma coisa mais para o ano que vem. Mas eu quero destacar que estou muito feliz trabalhando com o presidente Lula. O Brasil é um país fascinante e ainda o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços é fundamental, porque nós não temos como mudar de renda, passar de renda média para renda mais alta sem indústria forte. Aliás, uma boa notícia para quem está nos acompanhando, o carro sustentável. Nós zeramos o IPI, 000, de 7 veio para 0. Então, está vendendo 24% a mais. O que é o carro sustentável? É um carro de entrada, não é um carro de R$200 mil, é um carro mais de entrada, que é menos poluente, tem 80% de reciclabilidade. Então, quem atendeu e entrou no programa? A Fiat com 2 veículos, Argo e Mobi. A Volkswagen com o Polo. A General Motors com o Onix. A Hyundai com o HB20 e a Renault com o Kwid. Eu, todo sábado que eu fico em Brasília, eu visito uma concessionária de automóvel. É uma festa. Está vendendo 24% a mais, porque zerou o imposto, a concessionária dá um desconto, a montadora também está dando um desconto, e você tem importância social, porque carro não é de 200 mil, é o carro mais barato, que ficou mais barato ainda, ambiental, que ele não pode emitir mais que 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado, e econômica, fábrica produzindo, comércio vendendo, enfim, você ativa a economia. Confirmando a ansiedade dos jornalistas e ainda falando um pouco sobre 2026 e sobre as possibilidades, o senhor se candidataria ao governo de São Paulo para fazer frente a uma possível candidatura à reeleição de Tarcísio de Freitas, se o presidente Lula pedisse? Quais seriam as condições para uma eventual candidatura para o governo de São Paulo? Olha, Tainá, isso não está em cogitação. Eu fui 4 vezes governador do estado de São Paulo. Aliás, as últimas eleições ganhei todas no primeiro turno, lá em São Paulo, as 2 últimas reeleições. E sempre quis atuar na questão nacional, porque o Brasil é um país fascinante, né? País que tem 5º maior do mundo em extensão territorial, subsolo, petróleo, nióbio, lítio, ouro, ferro, manganês, agricultura mais diversificada, indústria, vai até avião, serviços de ponta. Então, um país fascinante. Estou muito feliz servindo a população brasileira, ajudando o presidente Lula como vice-presidente, como ministro da Indústria. Presidente, está excelente o nosso bate-papo, mas o JR Entrevista vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, não saia daí. Já já a gente continua a nossa conversa com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Lula sinalizou que indicaria, que anunciaria o indicado ao Supremo Tribunal Federal em breve, possivelmente até antes dessa viagem. Estávamos com essa expectativa. Ele já tem o preferido dele. Será o advogado-geral da União, Jorge Messias? E quando deve sair esse anúncio? Olha, o presidente, Tainá, antes de viajar, ele definiu o ministro Guilherme Boulos. Então, uma substituição. O ministro Márcio Macedo fez um bom trabalho, mas ele pretende ser candidato ano que vem, lá em Sergipe. Então, já fez a nomeação do ministro do Guilherme Boulos para ocupar o ministério. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, ele só vai indicar, certamente já tem, né, uma pessoa que ele está pensando, mas só vai definir realmente na sua volta da viagem para o Supremo Tribunal Federal. Claro que o ministro Jorge Messias, da AGU, tem todas as qualificações técnicas, jurídicas, espírito público, enfim, extremamente preparado, mas essa é uma definição que vamos aguardar
a volta do presidente. Então, só no retorno dessa viagem. Exatamente. Essa indicação depende, de alguma forma, de ter a quantidade de votos necessários para aprovação no Senado ou não? Eu acho que o presidente, quem ele indicar, como essa é uma atribuição do presidente da República, e o Lula é um homem do diálogo, ele vai dialogar com o Senado Federal e quem ele indicar, não sei se é homem, se é mulher, quem vai ser, quem ele indicar, eu acho que terá uma boa aceitação no Senado Federal, porque será alguém com sólida formação jurídica, com preparo, experiência, para atuar na Suprema Corte do país. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o senhor abriu o evento pré-COP aqui em Brasília e há uma preocupação do governo brasileiro e da ONU em relação aos NDCs dos países, que são aquelas metas do clima de cada país. Até agora, grandes emissores não entregaram as suas metas. O que falta para esse compromisso da comunidade internacional para que essas metas sejam entregues? Na realidade, eu nunca tinha ido, mas fui à COP29, que foi no Azerbaijão, em Baku. E lá entreguei, vai fazer um ano, entreguei as NDCs do Brasil. O Brasil se compromete a reduzir entre 59% e 67% as emissões de CO2, de gás de efeito estufa, comparando 2005 com 2035. Um terço dos países, praticamente, já apresentou as suas NDCs. Mas, infelizmente, outra parte deixa para a última hora. Então, eu acho que daqui até a abertura da COP vai crescer forte. Mas, realmente, muitos estão deixando para apresentar mais no começo, no início da COP. Agora, a COP é importante, porque o que se deseja? Não é nem reduzir a temperatura do planeta, mas é evitar que passe de 1,5 grau, só evitar que passe. E havendo um esforço comum, no Brasil a maior causa de emissão é desmatamento. Então a primeira tarefa é cumprir o desmatamento ilegal zero até 2030. Então desmatamento ilegal zero. E já caiu mais de 50% o desmatamento, vai dar para cumprir. E depois, até com recurso do Fundo do Clima, recompor matas. A outra é a descarbonização, que eu até gosto mais de desfossilização, né? E aí o Brasil está dando exemplo. O etanol foi para 30%, poderá chegar a 35%. O biodiesel, que estava em 10%, chegou a 15%. A nossa matriz energética é extremamente limpa. E olha que fato interessante. Quando começou a energia solar e energia eólica, ninguém acreditava que ia ser factível do ponto de vista financeiro. Pois isso é muito bonito, mas não tem viabilidade financeira. Hoje, o megawatt-hora da solar e da eólica é R$150 e da nuclear é R$600. Ela ficou mais barata até do que a hidroelétrica. Então, eu acredito nisso no SAF, na hora de trocando o querosene do avião. Ele começa mais caro, mas você põe 1% de SAF, 2%, 3%, a hora que pega a escala, reduz o preço. Agora, levando em consideração essa sua última resposta, o IBAMA liberou essa semana a exploração de petróleo, que é um combustível fóssil, na margem equatorial. O Brasil já tem uma matriz limpa de energia, estamos sediando a COP aqui na região amazônica, né, em Belém do Pará. Não há uma contradição entre essa liberação e os objetivos da COP? Não pode ser algo que as outras nações podem questionar? Não, o que nós precisamos é reduzir a emissão. Aí você tem uma transição, Nós estamos fazendo uma transição com várias rotas tecnológicas. O Brasil tem gasolina com 30% de etanol, o Brasil tem motor flex com etanol puro, o Brasil tem carro elétrico, o Brasil tem híbrido, o Brasil tem biometano.
vai ter hidrogênio de baixo carbono para navios, enfim, para propulsão. Você vai ter várias rotas. Agora, você não faz uma transição em 5 anos, em 10 anos. Então, o Brasil poderia amanhã não ter mais reservas e ter que comprar petróleo. Olha, não tem sentido. Isso não vai desaparecer. Até o petróleo do pré-sal, que é mais limpo, ele vai ajudar a transição energética. Essa é a grande realidade. Aí falam, não, mas devia ter esperado a COP. Não, não é correto, não é correto, porque o IBAMA tomou todas as medidas que precisava tomar. Levou 5 anos. Todas as exigências foram cumpridas. Então, o que está sendo dito à Petrobras é você que tem a melhor tecnologia do mundo para prospecção em água profunda, você faz a prospecção para ver se é viável ou não financeiramente. Vai levar uns 5 meses. Aí você verifica, olha, eu tenho realmente uma bacia petrolífera que justifica o investimento. Se conseguir, eu acho que vai conseguir, você está a 500 quilômetros da foz. Quer dizer, eu posso tirar petróleo em São Paulo, do lado de Ilhabela. Posso tirar no Rio de Janeiro e não posso numa região pobre. Não tem sentido. As exigências todas do IBAMA foram cumpridas. E por isso foi liberada a licença, para fazer o teste, para verificar se realmente é factível a exploração. E aí você vai cumprir uma transição energética que o Brasil tem metas ousadas. Olha que reduzir de 59% a 67% a emissão, com o país crescendo, baseado em 2005, é uma meta ousada, mas ela é realizável. Agora, caminhando para o finzinho da nossa conversa, eu não posso encerrar o nosso bate-papo sem falar da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está pendente de apreciação no Senado Federal. Há um esforço por parte do governo para que esse projeto não seja alterado, não tenha que retornar para a Câmara dos Deputados, para que ele vá logo para a sanção presidencial. Como estão as negociações do governo com o Congresso Nacional e qual que é a expectativa de aprovação pelo Congresso? Tainá, eu sou entusiasta das 2 reformas. A reforma tributária, que começa já o ano que vem com teste, e 2027 ser implantada, vai trazer eficiência econômica, vai desonerar investimento, vai desonerar exportação, vai promover o crescimento da economia. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos pode o PIB crescer a mais 12%, os investimentos no Brasil a mais 14% e a exportação 17%, e a reforma do consumo. É fácil quem está nos acompanhando no JR Entrevista, entender. O imposto de consumo, ele é igual para quem ganha um salário mínimo e quem é muito rico. É igual. A mamãe vai comprar uma bicicleta para o filho, o imposto é igualzinho. Uma pessoa põe gasolina no carro, o imposto é igualzinho, a alíquota é igual. Então, imposto de consumo, ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, é tudo igual, não interessa se é rico, se é pobre. Agora, imposto sobre renda, não é possível ter alíquota de 27,5% para quem ganha R$5, R$6.000. Então, a medida é corretíssima. Zerou o imposto de renda a partir do ano que vem para quem ganha até R$5.000 e reduz o imposto de renda para quem ganha até R$7.350. Ah, mas vai faltar dinheiro, vai ter déficit. Não, é neutro do ponto de vista fiscal, porque eu lá no alto da pirâmide, aquele que ganha R$1 milhão por ano, aí eu vou aumentar um pouquinho o imposto dele, de tal maneira que é neutro. Então está correto, imposto sobre consumo é igual para todo mundo, imposto sobre a renda, quem tem renda menor não paga ou paga pouco, quem tem renda mais alta paga mais. Então, para valer para o ano que vem, tem que ser aprovado no Congresso até dezembro, novembro, é a expectativa do governo, Nós acreditamos que sim. Eu acho que nós vamos ter um bom relator, que é o senador Renan Calheiros, tem tudo para fazer um bom trabalho e a gente tem um projeto muito justo, muito correto, que é responsável do ponto de vista fiscal e justo do ponto de vista tributário. Imposto igual é consumo. Imposto sobre a renda, meu pai sempre disse, queira pagar muito imposto de renda, porque é sinal que você vai estar ganhando bastante.
Agora, não tem sentido tributar quem ganha R$3.000. Vice-presidente Geraldo Alckmin, foi um prazer enorme te receber aqui no JR. Muito obrigado, Tainá. Agradeço o convite e cumprimento todos que nos acompanham pelo JR Entrevista. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença e, claro, muito obrigada a você também pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.